A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da palavra de Deus em Gênesis capítulo 41. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. E depois dormiu, e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então nós vimos aqui que Faraó, depois de José ter interpretado o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, passaram-se 2 anos. E o copeiro Mor não falou nada para o Faraó, né? Que José interpretou o sonho dele, por isso que ele estava lá, né? Mas tudo tem um tempo certo, né? Determinado por Deus. E Faraó teve esses sonhos, ele teve 2 sonhos. E esses sonhos, quando ele acordou, a sua alma, seu espírito perturbou-se. Ou seja, ele ficou pensativo, ele ficou preocupado com o significado daqueles sonhos. Sonhar é normal, todos nós sonhamos. Eu não me lembro dos meus sonhos, né? Mas tem muita gente que lembra dos seus sonhos. Sonho, a maioria das vezes, é fruto do nosso subconsciente, de coisas que nós aprendemos durante o dia, coisas que assistimos, que lemos, e o nosso subconsciente fica trabalhando e nós temos os sonhos, né? Só que tem vezes que temos sonhos que são diferentes, que são especiais, né? E eles apontam para alguma coisa, e a gente fica preocupado. Por exemplo, tem muita gente que está sonhando com a volta de Jesus, podem pesquisar. E essas pessoas sentem que esse sonho é diferente, elas acordam chorando, sentindo a presença de Deus, ou sentindo um medo muito grande, aqueles que sonharam que ficaram, ou aqueles que sonharam que subiram com Deus, com Jesus, ficam muito felizes, acordam com choro de felicidade e alegria. Então tem muita gente sonhando, muita gente tendo revelações. Está escrito na palavra que os jovens terão sonhos, que os velhos terão sonhos, né? E está se cumprindo. Está escrito que nos últimos dias os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. E está se cumprindo a palavra, tá certo? Então, tem sonho que é de Deus. E quando o sonho é de Deus, às vezes nós já é fácil a interpretação. Mas tem sonhos que nós não conseguimos interpretar. Então, se você tem tido um sonho que você sabe que é diferente, que é especial, ore, peça a Deus a interpretação, porque de Deus é a interpretação. Vocês vão ver aqui o Faraó falar para José, para ele interpretar, né? A José fala que eu não tenho interpretação. Quem pode interpretar para você é o meu Deus, né? Então, confiem no Deus de vocês e orem, porque Ele que mandou esse sonho para vocês. Então, orem, busca Deus, ora, fala para Deus mostrar na palavra o que significa aquilo, ou pede para Deus te interpretar no sonho mesmo, Ele vai te dar um outro sonho para interpretar. Já vi de várias maneiras Deus responder, certo? Porque Ele é poderoso para responder seus sonhos. Ele não te deixa nem confundido nem envergonhado. Então, se você tem tido sonhos que você sabe, sente no seu coração que são de Deus, peça a Deus, ore, e Deus vai te revelar o significado desse sonho. E se for para você compartilhar esse sonho, compartilhe. Faça como as pessoas estão fazendo, estão gravando vídeos e colocando na internet, ou estão indo dar testemunho na igreja. Compartilhe o sonho que Deus está te dando. Na minha igreja eu vejo muito testemunho de Deus dar sonho para as pessoas. Por exemplo, tem alguém passando necessidade, aí Deus dá um sonho, é, a pessoa vê aquela pessoa passando necessidade, aí ela acorda, ela fica com aquilo no coração e ela liga para aquela pessoa, pergunta se está tudo bem, ou vai fazer uma visita. E ela vendo a situação, depois ela vai lá e ajuda, entendeu? Deus ajuda. Às vezes uma pessoa está com necessidade de hora, Deus incomoda outra pessoa, dá o sonho para ela, e nesse sonho Deus revela a necessidade do próximo. Então,
eu sirvo a Deus na congregação, eu vejo muitos sonhos dessa maneira na congregação, certo? Mas é, na internet eu vejo muitos sonhos da volta de Cristo, muitos sonhos de profecia, de fim dos tempos. Então, Deus está dando sonho para muitas pessoas. Só que nós temos também que ter a capacidade e pedir o dom de Deus para discernir os espíritos. Tem muito sonho que vem de Deus e tem muito sonho que não vem de Deus. E como que a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus? Orando e pedindo dom de interpretação de espíritos, tá bom? Porque tem muita gente que acha que foi Deus que revelou. Aí eu vejo eles gravando os vídeos, aí faz aquela profecia, aí não acontece nada. E isso entristece. O nome de Deus fica aí sujando a imagem de Deus, falando que foi Deus que deu para ele a revelação. Ele vai, fala e não acontece nada. Está escrito na palavra que, que o profeta, a gente sabe que é profeta de Deus quando ele fala e acontece, tá certo? Então, você assistiu um vídeo de uma pessoa fazendo uma profecia. Você viu que não cumpriu, você já desconsidera. Ele não é profeta, não é de Deus. Então nem perde mais tempo assistindo o vídeo dessas pessoas. Tá bom? Porque o que é de Deus se cumpre. Aqui, Deus mostrou a Faraó. Deus deu um sonho para ele profético. O que ia acontecer nos próximos 14 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E se cumpriu. Porque esse sonho foi de Deus. Então, orem para ter certeza se o sonho é de Deus. E se for de Deus, ore para Deus, ele vai dar interpretação para você. E dando a interpretação, e você sabendo que é de Deus, aí sim, divulgue, tá bom? Porque tem muito sonho que não vem de Deus, vem dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios desejos, tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Tá certo? Vamos levar as coisas de Deus a sério. Teve um sonho, sentiu que é de Deus, ore, peça interpretação, confirmou a interpretação, aí sim você pode divulgar, tá certo? E se for profético, tome mais cuidado ainda, tá certo? Vamos continuar a leitura da palavra. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar o meu estado, e a ele fez enforcar. Aqui nós vimos aqui, ó. Então, quando é de Deus, se cumpre, certo? José interpretou o sonho dos dois, e os dois sonhos que ele interpretou se cumpriram. Da mesma forma vai acontecer com o faraó também. Então, quando é de Deus, acontece. Quando não é de Deus, não acontece. Tá certo? É fácil descobrir quem é profeta e quem é falso profeta. Quem tem dom de interpretações e quem acha que tem. Tá certo? Vamos continuar a leitura. Então enviou Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. José estava na prisão. Ele estava barbudo, mal vestido, já há muito tempo, injustiçado. Imagina a cabeça do José. 2 anos que ele revelou a interpretação pro copeiro e pro padeiro. O copeiro era a esperança dele, porque ele falou pro copeiro falar dele pro faraó. E se passaram 2 anos e ele não viu mudar nada na vida dele. Às vezes nós estamos na nossa vida, a gente não vê mudar nada na nossa vida. E a gente fica se perguntando: quando será, Senhor, que o Senhor vai exaltar minha cabeça? Quando o Senhor vai me tirar dessa situação difícil? Quando, Senhor? Sabe quando? No tempo certo. Era necessário que o faraó tivesse primeiro esse sonho, para que o copeiro falasse a Faraó, para que o Faraó tirasse José do seu cárcere. Às vezes ainda não aconteceu, a tua oportunidade ainda não surgiu, tá certo? Mas Deus vai criar a oportunidade para te tirar de onde você está e se preparem, porque vai mudar totalmente sua vida. Você que está por baixo vai estar por cima. Você que está mal vestido vai se vestir bem.
você vai se arrumar, porque pessoas importantes vão te chamar. E não vão te chamar porque você é importante, vão te chamar porque você serve a um Deus vivo. E as pessoas vão reconhecer em você o quão grande é o teu Deus. E através dessa grandeza de Deus dentro de você, Deus vai te abençoar grandemente. José se tornou governador. E você, o que se tornará? Ore bastante, sirvam a Deus com alegria, e vocês vão ver que Deus vai colocar vocês em lugares que vocês nunca imaginaram. Sonhem, sonhem, não deixem de sonhar. José era um sonhador. Seus sonhos irão se cumprir, mas no tempo certo, e se for, sonhos que agradam a Deus, tá certo? Mas o importante é orar e confiar, tá certo? Orem, confiem que o tempo vai chegar. Não desanimem, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então o faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Viu? Temos que ser humildes, né? Reconhecer que é Deus na nossa vida, que nós não podemos fazer nada, né? Mas Deus é poderoso para fazer tudo na nossa vida e na vida do nosso próximo, né? Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi eu, em meu sonho, e eis do mesmo pé subiam 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura se esquecerá. Será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Por, portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então nós vimos aqui que José deu a interpretação para o Faraó. Vocês viram que aqui tem um mistério aqui? Então, José é o interpretador de sonhos, né? Então ele diz que quando tem dois sonhos assim seguidos, significa que está próximo de acontecer, né? Então, se você tem tido sonhos seguidos, tem gente que sonha 2, 3 vezes o mesmo sonho, significa que está próximo de acontecer, tá certo? Então, guardem isso no coração de vocês, tá bom? E junto com a interpretação, José também já dá um modo de resolver o problema. Nosso Deus é tão bom que quando a gente busca alguém que é de Deus
e busca a orientação de Deus, Deus ele interpreta suas dúvidas, ele sabe você reconhecer o problema e também já te dá a solução do problema. José pediu para juntar, estocar nos momentos de fartura para depois, quando faltasse, ter alimento, né? Então, orem. Se você está com um problema que você não sabe resolver, peça a Deus. Deus vai dar entendimento, vai te dar uma solução para que você resolva esse problema. Confia, deposita o seu problema, se você tem muita conta para pagar, ou se é problema familiar, qualquer causa, qualquer coisa que você tem dificuldade na sua vida, entrega aos pés de Cristo. Ora ao nosso Pai Celestial, nosso Deus que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, e fala: Senhor, eu não consigo resolver, me ajuda. E Deus vai te ajudar, porque Ele é poderoso, Ele é um Deus vivo e está disposto a te ajudar. Ele ama você e Ele quer te ajudar. Só peça, tá bom? A oração é conversar com seu Pai. Tenha intimidade com Deus e Ele vai ajudar vocês, tá bom? Ele só quer isso, Ele só quer reconhecimento. Ele só quer que você reconheça que Ele é o seu Pai e que Jesus Cristo é o Filho dele e veio à cruz para te salvar. Se você reconhecer essas coisas e ser grato a Ele por isso, e orar com humildade, com carinho com seu Pai, Ele vai te responder, tá bom? Então tenham comunhão com seu Pai, tenham comunhão com Jesus Cristo, que é o teu Salvador e nosso Rei, que Deus entregou tudo nas mãos dele, tá bom? Nós somos de Cristo agora, tá certo? Mas orem ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, porque Ele morreu para nos salvar, tá certo? E Jesus Cristo vai chegar ao Pai e vai apresentar sua causa perante Ele. E se for considerado justo, Deus vai te dar na tua mão. Aqui o Faraó tinha um problema. Ele não sabia aqueles sonhos, ele sabia que era algo importante, mas não sabia o que, que era. Deus deu a interpretação para ele do que era, ele viu que era um problema enorme, que viriam 7 anos de fome, ele não sabia como resolver, mas o homem de Deus levou para ele a solução. Então busquem estar perto de homens de Deus, busquem estar perto de pessoas que têm intimidade com Deus, santidade. Então busquem, vão na igreja, que a igreja é o lugar onde tem mais pessoas de Deus concentrado. Tem muita gente que vai lá que vai por ir, por costume, mas tem muita gente que vai lá na igreja por amor a Deus, porque não consegue viver sem Ele, tá certo? É preciso ir na igreja para ser salvo? Na palavra de Deus diz que se você crer em Deus e no seu Filho e for batizado, este será salvo. Então, tem que buscar uma igreja, porque é a igreja que batiza, né? Que tem os sacerdotes para batizar, tem os pastores, né? Se você é católico, tem um padre. Então busquem uma igreja, é importante. Mas tem as pessoas que não vão na igreja, mas elas amam a palavra de Deus e leem ela diariamente. Tá certo. Continua lendo a palavra de Deus, porque ela é o guia. É só seguir o exemplo de Jesus Cristo. A igreja não vai salvar vocês, quem salva é Jesus. Só que é importante estar no lugar com pessoas que têm a mesma comunhão com você. Pessoas que são abençoadas por Deus. Porque quando você tiver um problema, aquelas pessoas, Deus pode dar um sonho para elas revelar para você. Ou você pode ter um sonho e uma pessoa interpretar para você. É importante você estar cercado de pessoas de Deus. O Faraó buscou um homem de Deus e o seu problema foi resolvido. Então é sábio nós irmos à igreja, tá bom? E quem não vai na igreja, tem até um termo que estão usando agora os desigrejados, né? Fique em paz. Se congregue, tem algum vizinho seu que serve a Deus, se reúne com ele. Ou faz reunião familiar na tua casa. Só que precisa de batismo, hein, gente? Pra entrar no céu, tá? E o batismo não é só a imersão, tem que nascer de novo, tá bom? Só que é importante esse símbolo de batizar, porque Jesus deu até o exemplo, tá bom? Se nosso Senhor Jesus Cristo batizou, ele deu esse exemplo para nós, nós devemos também nos batizar, tá certo? Se você não frequenta uma igreja e você acha que vai ser salvo, toma cuidado. Busca o batismo, tá bom? Chame alguém que é consagrado a Deus, que tem intimidade com Deus, que você percebe que tem dons de Deus e peça para ele te batizar, tá certo? Vá no rio, vá num lago se você não tem igreja perto de você aí, mas se batize, tá bom? Porque é mandamento do Altíssimo, tá certo? Para entrar no céu, tem que crer em Deus, tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nosso Salvador e ser batizado no nome dele, tá certo? Então busquem uma igreja. E se não tiver igreja perto de vocês, façam reuniões familiares e se batizem em rio, improvisem aí, gente. Mas é importante batizar, tá certo?
Então estejam sempre perto de pessoas que possam te ajudar. Faraó chamou a pessoa que podia o ajudar. Ele chamou primeiro os magos, ele procurou primeiro os astrólogos, os magos. Essas pessoas não podem te ajudar. Elas têm uma ilusão, elas podem te iludir, mostrar uma coisa que vai te dar uma satisfação momentânea, mas depois é vazio, é simples. Mas Deus, ele é dono de tudo. Deus, ele conhece teu futuro. Deus, ele cria oportunidades para você. Deus é todo poderoso. Então, busquem aquele que pode tudo, tá certo? Busquem o Altíssimo. Esse pode ajudar vocês, tá certo? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Gênesis, capítulo 41. Busquem a Deus de todo o coração. Deus lhe dará sonhos. Deus vai te dar interpretações dos seus sonhos. E seus problemas serão resolvidos. Essa é a palavra de Deus para hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.